Espírito Santo de Deus está neste lugar. Como é bom poder estar na casa do Senhor. A Bíblia diz que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Então você escolheu o melhor lugar para você estar nesta manhã. Aleluias. Como foi falado, você que está nos visitando nesta manhã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome de Jesus. Estamos numa série de estudos para pequenos grupos. Alguém sabe o nome da nossa série? As Parábolas de Jesus. E hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre uma parábola bem interessante. Eu não sei você, mas eu, quando era criança, as canções que nós cantávamos eram um pouquinho diferente das canções que as nossas crianças cantam hoje em dia. E pouco se falava a respeito de alguns assuntos que se fala muito hoje, e muito se falava de assuntos que pouco se fala hoje. E eu lembro que uma das canções que mais marcaram minha vida em EBF, não sei se você conhece, cante comigo, dizia assim: se o seu coração parar de bater agora, tinha 9 anos, se você for embora, para onde você vai? E dizia: céu e inferno é o que há, são 2 caminhos para você escolher. Hoje Cristo te estende a mão para te dar a salvação e tirar da sua cabeça essa dúvida cruel, Então nós cantávamos muito a respeito das nossas decisões e a respeito das consequências das nossas decisões. E hoje foi me dada essa incumbência de estar compartilhando com a igreja uma parábola que traz uma lição sobre o céu e sobre o inferno. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas 16. E é interessante que, às vezes, falar do inferno é algo que gera um pouco um constrangimento, não é? Mas Jesus quer trazer alguns ensinamentos, algumas lições para mim e a você. E hoje as crianças são ministradas na sua identidade, glórias a Deus por isso, mas a música geralmente é Aos Olhos do Pai, você é uma obra-prima, né? Que Deus planejou. Mas eu fui criada nesse ambiente aqui. Se o seu coração parar de bater agora, para onde você vai? Porque muitas vezes nós temos a predisposição de não refletirmos muito a respeito daquilo que nós fazemos, a respeito das consequências daquilo que nós teremos. A Bíblia ela é repleta de promessas, mas a Bíblia é repleta de exortações. A Bíblia é repleta de bênçãos, mas a Bíblia traz claramente que nós podemos optar por 2 caminhos: ou é bênção ou é maldição. Então, o que Jesus quer nos ensinar através dessa parábola é que nós realmente possamos entender que o inferno, ele não é um estado de espírito, o inferno é um lugar. Então vamos ler juntos a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós,
de sorte que se os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: rogo-lhe, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não houve a Moisés e os seus profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa é uma parábola muito intrigante e poderosa para a nossa vida. E se é uma reflexão que nós devemos trazer na nossa mente todos os dias, se hoje fosse meu último dia de vida, será que eu mudaria as minhas prioridades? Se eu soubesse que eu tenho apenas alguns minutos para viver, o que eu faria diferente do que eu fiz até agora? É muito interessante quando vamos fazer uma visita em hospital e quando a pessoa está num estado muito delicado e quando está em consciência de que a sua finitude está se chegando. É muito interessante quando aquela pessoa está naquele estado, geralmente compartilham conosco, que passa toda a sua vida diante dos teus olhos, e muitas vezes, arrependimentos, e se eu tivesse feito diferente? Mas eu e você temos nesta manhã a possibilidade de fazer diferente daquilo que fizemos há minutos atrás. Deus é um Deus que nos dá sabedoria, discernimento, e nós precisamos a cada dia buscar nele as decisões corretas sobre aquilo que nós precisamos tomar. Ao contrário de muitas parábolas ou histórias que falam a respeito de futuro, essa parábola nos apresenta não uma simples metáfora, mas um aviso solene das consequências eternas das nossas escolhas. Jesus conta a história de 2 homens que viviam de maneira oposta. E em momento nenhum nós queremos dizer que o rico não entrará no céu. Muito embora nós observamos na palavra de Deus que é muito difícil entrar no céu, não pelo fato da sua prosperidade, mas pelo fato do seu comportamento em relação à sua prosperidade. E aqui Jesus faz um paralelo, porque ele está exatamente confrontando os fariseus daquele presente século. E a Bíblia fala exatamente os detalhes da roupa do rico, em contrapartida da situação do pobre. A Bíblia fala do estado em que aquele rico se encontrava e o estado lamentável daquele pobre na porta da casa daquele rico. O problema não é o dinheiro no bolso, o problema é o dinheiro no coração. E nós vivemos numa sociedade capitalista, acordamos, dormimos o tempo todo pensando na situação financeira, sim ou não? Sim. E se nós não cuidarmos da nossa mente, do nosso coração, nós nos tornamos escravos do Deus do presente século, que é Mamon, o Deus das riquezas. É claro que eu e você precisamos nos esforçar, trabalhar arduamente, fazer cursos, especializações, porque o campo de trabalho está cada vez mais competitivo. É fato. Mas nessa era da alta performance, traz sobre o homem que tudo aquilo que ele conquista está baseado na sua glória, está baseado na sua competência, está baseado na sua alta performance. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que riquezas e honras vêm da mão do Senhor. Muito embora
o sol brilhe para os justos e para os injustos. E se talvez muitos filhos de Deus têm padecido financeiramente, é porque não têm tido a sabedoria e o discernimento e a sobriedade de investir naquilo que é necessário para estar numa posição que Deus tem para ele. Mas a Bíblia está nos dizendo aqui dois aspectos diferentes. Em nenhum momento a Bíblia fala que esse rico, ele tinha algum pecado muito evidente. Mas a Bíblia destaca aquilo que ele valorizava: suas vestimentas, a sua posição. E qual é a principal diferença entre rico e Lázaro? A realidade do céu e inferno, de uma forma específica para o nosso coração. É interessante nessa parábola que Jesus não destaca o nome do rapaz que era rico, mas ele destaca o nome do rapaz que era pobre. E quando nós vamos olhar, antigamente o nome trazia sobre si um significado muito poderoso, muito forte. Até hoje, nos nossos dias, quando algum pai, alguma mãe vai escolher o nome para o filho, procura imediatamente saber o significado daquele nome, para que seja uma palavra de bênção, para que seja algo que traga um marco na história daquela criança, do nascimento daquela criança. E é interessante que Lázaro vem da raiz da palavra do nome Eleazar, que significa a quem o Senhor ajudou. O sentido específico que o texto quer nos trazer, e quando Jesus destaca o nome desse mendigo, desse pobre, que se chamava Lázaro, era para destacá-lo como uma pessoa de honra. Aos olhos humanos nesta terra ele não tinha valor nenhum. É como se ele fosse amaldiçoado, estava doente, passando fome, não somente isso, cheio de chagas sobre o seu corpo, e os cachorros o lambiam. Olha a situação daquele homem, marginalizado pela sociedade, que aos olhos dos fariseus e aos olhos de muitos desse presente século, daria uma visão, uma expectativa de que essa pessoa é amaldiçoada, essa pessoa não teme a Deus, porque olha o estado miserável que ela vive. Em contrapartida, olha para aquele jovem rico, próspero, bem vestido, e diz: esse homem é abençoado, Deus está com ele. Paradigmas que nós precisamos quebrar em nome de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que o homem não vê como Deus vê, o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Então, existe uma realidade entre o céu e o inferno, e é isso que Jesus quer nos ensinar nesta parábola, que o céu e o inferno não é simbólico, ele é um lugar real. E eu e você, enquanto estivermos vivos, temos a nossa decisão de caminhar pela bênção ou caminho da maldição, de nós irmos para o céu ou nós irmos para o inferno. A Bíblia diz que o destino de Lázaro foi um lugar de consolo e de paz, e o céu é um lugar para aqueles que confiam em Deus, é recompensa daqueles que confiam em Deus. Por isso que nós não excluímos a dor e o sofrimento deste mundo. Jesus já nos deixou claro: vocês terão aflições, tempestades da vida virão sobre vocês, mas não tenham medo, não percam ânimo, porque eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, para nós que recebemos a palavra, nós podemos dizer assim como o salmista: eu caminho andando e chorando, e sei que um dia voltarei com alegria, trazendo os resultados. Isso é fé em Cristo Jesus. Nós não negamos o sofrimento, mas nós não vivemos abandonados nesse lugar de sofrimento.
porque a presença de Jesus nos lugares mais difíceis da nossa vida nos trazem paz que excede o entendimento, nos trazem força para nós levantarmos todos os dias, nos trazem fé e esperança que as coisas podem mudar. Já em contrapartida, o lugar aonde aquele jovem rico estava era um lugar sem esperança, um lugar sem tormento. E essa parábola deixa muito claro sobre aqueles que creem em reencarnação. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Em segundo lugar, Jesus está nos ensinando que as riquezas terrenas não definem o destino eterno. Vocês são da época em que havia pastores e missionários, muito tempo atrás, que vendiam terrenos para o céu? Eu morava em Ponta Porã, eu era criança. E acredite ou não, pessoas compravam terrenos para ir para o céu. E a Bíblia diz que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. E a grande pergunta que Jesus quer trazer para o nosso coração nesta manhã é: de que maneira você tem usado as bênçãos, os recursos que Deus te deu? Aquele homem rico não tinha compaixão da miserabilidade daquele pobre na sua porta mendigando. Apesar de andar com roupas caríssimas, que demonstravam a sua importância, seu status na sociedade, ele passava de largo pelo caminho. Não foi assim também a parábola do bom samaritano, em que os religiosos, os levitas, passavam de largo pela necessidade daquele que se encontrava pelo caminho, e o bom samaritano vem ao seu encontro, e não somente isso, deixa no lugar para ele ser curado, ainda deixa um recurso, para que seja pago as despesas daquele homem. O que Jesus está nos dizendo é que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Se Deus tem te prosperado, glórias a Jesus. Essa prosperidade não pode ficar apenas com você, você precisa compartilhar com alguém. E a pergunta que Deus nos traz é: como tem sido o meu relacionamento com Deus? Porque o meu relacionamento com Deus refletirá no meu relacionamento com o próximo. É o segundo maior mandamento: amar o próximo como a si mesmo. E eu estava chegando agora pela manhã, estacionei meu carro ali na frente e me deparei com um homem na mesma condição de Lázaro, muito comum aqui na nossa região. E a pergunta é: o que nós temos feito para alcançar essas vidas e essas pessoas? O rico tinha tudo, mas ignorou a necessidade de Lázaro à sua porta. Ele acreditava que a sua prosperidade era a aprovação de Deus, e que a miserabilidade daquele homem era a desaprovação de Deus. Quantas vezes nós passamos por aqueles que estão sofrendo, sem perceber as suas necessidades? E eu não estou falando de dinheiro, porque o que a Bíblia nos ensina é nós sermos ricos daquilo que o dinheiro não compra. Todas as vezes que eu pego os meus sobrinhos na escola e deixo na casa deles, eu fico observando os pais buscando os seus filhos na escola. E glórias a Deus, porque muitos podem buscar os seus filhos de carro, mas a grande maioria busca os seus filhos de bicicleta.
E eu vejo a alegria daqueles pais, daquelas mães, naquela bicicletinha, carregando a criança na frente, carregando a criança atrás. Essa é a verdadeira riqueza. Porque há muitos pais com 2, 3 carros na garagem que reclamam por trazer o filho numa atividade da igreja. Seja rico daquilo que o dinheiro não compra. Que Deus coloque o temor no seu coração em nome de Jesus. Põe amor nas minhas palavras, mas diante de Deus você será indesculpável por aquilo que você está sendo omisso. Eu lembro-me, eu era adolescente, minha mãe era líder de adolescente na igreja. Nós tínhamos atividades, não tínhamos carro, nem condições para pagar um táxi para voltar a pé. E eu posso dizer para a glória de Jesus, se eu sou firme na fé em Cristo Jesus, é porque eu tive uma mãe firme em Deus, que não abriu mão de colocar os filhos no ambiente profético de transformação. Não deu lugar para a preguiça, nem para o cansaço, nem para a dificuldade. Íamos para a igreja com chuva, íamos para a igreja com sol, íamos à igreja a pé. Às vezes voltávamos descalço, porque o calçado cansava o pé, a pé, descalço pelo caminho. E quando ela era líder de adolescente, paz, meus irmãos, as atividades terminavam, nem um pai ia buscar os filhos, e nem dar carona para outros. Nós passávamos quase a madrugada inteira, deixando criança por criança a pé nas suas casas, com seus carros parados na garagem. Mas em nome de Jesus, essa realidade não será presente neste lugar. Porque nós estamos investindo nos nossos filhos. Mas de que maneira você tem usado as bênçãos que Deus te deu? E como você tem agido em relação à necessidade do seu próximo? E a nossa resposta em relação a essas dificuldades que passamos é o pequeno grupo. Ali no pequeno grupo é um lugar familiar, é um lugar de você abrir o seu coração, compartilhar os seus pedidos, é um lugar de você ser acolhido, um lugar de você ser abençoado. Em terceiro lugar, as decisões de hoje definem o nosso amanhã. Todos os dias nós tomamos decisões, desde as mais simples às mais importantes. E desde as mais simples às mais complexas, nós receberemos as respostas daquilo que nós decidimos. Ou você vai cuidar da sua saúde, ou você vai cuidar da sua doença. É difícil abrir mão do açúcar e se alimentar bem? É difícil. Mas é difícil sofrer uma doença em função de uma diabetes. É difícil treinar, eu não tenho tempo. Se você não tiver tempo para treinar e cuidar do seu corpo, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Você entendeu? O que a Bíblia está nos ensinando é: escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. E peça sabedoria a Deus para você encará-lo, sabendo que aquilo que você semeia, você vai colher. Eu vejo em casa a saúde da minha mãe. Glórias a Deus, minha mãe não fica doente. Mas se cuida naquilo que ela pode se cuidar. Então, eu e você precisamos cuidar das nossas emoções. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, mas principalmente nesta manhã, nós precisamos ter consciência das nossas decisões espirituais. Você tem vivido com a consciência de que a vida é passageira e suas escolhas afetam a eternidade? Essa é a grande questão. Versículo 25 diz: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu é atormentado. As decisões que nós tomamos nessa vida afetarão a nossa eternidade.
Mas, sinceramente, não somos uma sociedade que se preocupa com as coisas eternas. Somos uma sociedade hedonista, é a busca do prazer, é o prazer imediato. Isso se reflete nas mais simples coisas. A nossa tomada para acender a luz está onde? Do lado da cama. Vou ligar a TV, o controle, que bom que temos a tecnologia, mas nós não queremos nos esforçar em nada. E o que a Bíblia está querendo nos dizer é que nós precisamos tomar as nossas escolhas com seriedade, desde as mais simples às mais complexas. Se não dermos atenção à voz de Deus, as consequências para a nossa vida serão claras e eternas. Por que tantos conflitos nos casamentos? Porque está faltando Bíblia dentro dos nossos lares. Por que tantos conflitos entre pais e filhos? Porque está faltando a palavra de Deus dentro do nosso coração. Porque muitas vezes nos colocamos em situações difíceis, de dívidas, porque gastamos dinheiro naquilo que não é pão, porque compramos aquilo que nós não precisamos, porque investimos naquilo que Jesus não investiria. Jesus não tinha onde repousar a sua cabeça, nós temos tanto, mas nós nunca estamos satisfeitos. Podemos ter uma vida com qualidade? Podemos. Jesus conquistou uma vida abundante para mim e para você. Isso em todos os aspectos. A Bíblia traz promessas e promessas. E Salmo 1 diz que eu e você sou como árvores plantadas junto a ribeiros d'água, que nós damos fruto uma estação própria, nossas folhas não caem, tudo quanto nós fizermos, nós prosperaremos. É uma promessa de Deus para mim e para a sua vida. Mas a fonte de todas as bênçãos é buscar primeiro o reino de Deus e saber que as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas vivemos angustiados, ansiosos, temerosos, apegados demais com dinheiro, apegados demais com as coisas materiais, e tudo é sobre nós e nada sobre o outro. Por isso que Jesus olha para aquele homem rico e destaca a sua vida, o seu egoísmo em relação à necessidade do seu próximo. As pessoas perguntam muito a respeito do mal, se Deus é bom porque o mal existe, está entre o pecado, mas por que Deus não faz? Porque Deus escolheu eu e você para fazermos diferença nessa sociedade corrupta. Começa por mim, começa por você. O que nós estamos fazendo com a mensagem de Cristo? Estamos vivendo com compaixão, sendo generosos, respondendo ao chamado de Deus? Nada contra a riqueza. E aquele que é pobre, pobre, pobre também não significa que ele vai herdar o reino de Deus. O que Deus está nos dizendo nesta manhã é que nós precisamos ser rico daquilo que o dinheiro não compra. A eternidade não é questão de um futuro distante, é o reflexo das nossas escolhas que nós fazemos hoje. Você pode se colocar em pé? Não é uma palavra fácil de ser pregada, mas é uma palavra bíblica, ela precisa ser declarada. Que nós possamos, em nome de Jesus, fazermos boas escolhas, sabendo que aqui nessa terra nós até não podemos alcançar reconhecimento, alcançar uma posição, alcançar um destaque, mas um dia nós estaremos num lugar preparado para aqueles que amam a Deus. Aquele homem rico, naquele diálogo, ele diz: mas não pode ir lá procurar os meus irmãos? Talvez a família dele estivesse na mesma situação miserável que ele se encontrava. E a resposta bíblica, ela é tão profunda, ela é tão clara. Quando ele diz: tem misericórdia de mim. E no versículo 31,
O Senhor Jesus traz uma resposta clara para mim e para você através dessa parábola, dizendo: porém Abraão lhes disse: se não ouvem nem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. O que ele estava dizendo é: se nem a palavra de Deus está fazendo diferença, não é um sinal de um milagre que vai mudar o comportamento. Deus faz milagres nas nossas vidas. E nós, em nome de Jesus, enxergaremos e viveremos muitos milagres de Deus. Deus tem curado pessoas neste lugar. Deus tem restaurado casamentos neste lugar. Deus tem restaurado os relacionamentos familiares neste lugar. Deus tem aberto portas de emprego neste lugar. Deus tem alcançado vidas e escrito nomes no livro da vida neste lugar. Nós veremos os milagres do Senhor, os sinais serão claros na minha vida e através da nossa vida. Mas eles não são suficientes para garantir o nosso lugar no céu. Os milagres vêm e vão. E muitas vezes nós procuramos os milagres, mas nós esquecemos do Deus que opera o milagre. E é uma palavra difícil que o apóstolo Paulo traz para mim e para você. E quando ele diz, 1 Coríntios 6, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Jesus está dizendo para mim e para você nesta manhã, por mais dura que seja essa palavra, examine o seu coração. Como dizia o salmista, vê se há em mim, Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque às vezes nós vamos alimentando o pecado, alimentando o pecado, alimentando o pecado, alimentando o pecado, achando que é normal, e o coração vai ficando duro, insensível à voz do Espírito Santo. E nesta manhã Ele nos trouxe para dizer: examine o seu coração, porque estes que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa lista de pecados aqui não foi destacada na parábola do rico e do Lázaro, porque Jesus quis dizer que a falta de amor ao próximo também é um pecado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, mas amarás o próximo como a ti mesmo. Às vezes eu fico constrangida em fazer um momento de oferta missionária de fé, dizendo: irmão, invista naquele lugar que você não consegue chegar, tem missionários. Irmão, as necessidades diárias que vocês têm, os missionários também têm. E não somente isso, eles estão longe do país, longe da família, longe da cultura, com as suas vidas correndo em risco. E a gente tem que ficar batendo na tecla: irmão, oferte, oferte, oferte. Glórias a Deus, porque essa igreja é uma igreja liberal e generosa. Mas que possamos chegar um dia sem precisar ensinar o porquê do dízimo. O problema não é o 10%, o problema é o mamão que está reinando na vida de muitos lares. Deus vai sustentar essa casa do Senhor, meus irmãos. Ele levanta pessoas, amém, a você para acreditar no reino. Mas você que deixa de dizimar, de ofertar na casa de Deus, Deus levanta outro. Você perde esta bênção de Deus, de fazer parte de algo maior do que você, por um apego financeiro. Eu não sei o que Deus tem ministrado ao seu coração nesta manhã, mas é tempo de nós colocarmos o nosso coração em ordem. E para encerrar, eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração, se você puder. É uma palavra que traz um constrangimento, mas é uma palavra que quer gerar vida no nosso coração. Então ora ao Senhor, fala: Jesus,
Vem reinar no meu coração, vem reinar na minha mente, vem reinar nas minhas decisões, vem reinar nos meus relacionamentos, vem reinar, ó Deus, na minha vida emocional, na minha vida, Senhor Deus, financeira. Mamon não é o meu Deus e Ele não vai governar a minha casa. Nada falta para aqueles que buscam o Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada faltará. Não tenha medo. Não tenha medo. E se você neste lugar está passando por alguma necessidade, está calado, com vergonha, não pede ajuda, nós queremos dizer, nós somos uma família de Deus e nós queremos dar as mãos a você e te ajudar naquilo que nós podemos te ajudar. Não caminhe sozinho, é uma oração, queremos orar por você. É uma assistência, nós queremos te ajudar naquilo que nós podemos te ajudar. Não caminhe sozinho. Sim, Jesus, esta manhã nós estamos aqui na tua casa. Olhe para o nosso coração. Ah, Deus, que a tua palavra venha gerar em nós um constrangimento para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Afasta do nosso coração, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que porventura queira nos afastar do Senhor, nos afastar daquilo que o Senhor quer fazer em nós, como também através de nós. Que possamos olhar para a necessidade do próximo, Senhor, com compaixão, mas que possamos saber que nós somos a resposta do Senhor na vida daqueles que precisam. Uma palavra de consolo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma ajuda, seja ela financeira, seja ela através de um conselho. Ah, Deus, que o nosso coração venha amar aquilo que o Senhor ama, e que o nosso coração venha reconhecer aquilo que somente o Senhor faz. Em teu nome nós oramos nesta manhã, no precioso nome de Jesus. Amém? Você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado, ou estender as mãos a ela e dizer: meu irmão, minha irmã, conte comigo. Conte comigo, não caminhe sozinho. Somos uma igreja do Senhor Jesus. Somos uma família em Cristo. Será uma alegria ser resposta de Deus na sua jornada, na sua vida, em nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra, você pode aplaudir ao Senhor.